Paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos, um ótimo final de semana. Vamos de mensagem nessa noite. Deus tem uma palavra para o nosso coração, uma palavra especial, uma palavra que vem do coração, do Senhor para nós sempre. Deus, Ele é especialista em falar conosco e a gente tem que estar com os ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor, saber aquilo que Ele quer de nós, entender os propósitos desse Deus poderoso, desse Deus que trabalha por nós. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que eu tenho para ministrar nessa noite está em Êxodo, capítulo 2, onde fala o nascimento de Moisés. Diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu chamar uma ama das hebreias que cria esse menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça, chamou a mãe do menino, então lhe disse a filha de Faraó: Leve esse menino e cria-mo. Eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra tremenda, meu irmão, palavra que fala, que mostra, mais uma vez, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu creio nisso, porque eu creio muito que o Senhor não faz nada, sem os seus propósitos. Tudo que Deus faz é porque Ele tem propósitos. Eu gosto muito de falar sobre isso. Então, é uma palavra que mostra o operar, o agir, o sobrenatural de Deus. Uma palavra que mostra que Deus inclina corações a favor daquilo que Ele quer. Uma palavra que fala que Ele corta o laço, que Ele quebra a lança, queima os carros no fogo, e que Ele mostra que Ele é Deus na nossa vida. Uma palavra também que fala sobre a proteção, A proteção e o livramento. Louvado seja Deus. Então, aqui um pouco antes, no capítulo 1, versículo 2, diz que Faraó tinha ordenado que todos os filhos que nascessem fossem lançados no rio e as filhas fossem guardadas. Enfim, deixa eu te contar essa história tremenda da palavra de Deus. O povo de Deus estava no Egito. Nessa época eles eram cativos no Egito e eles estavam se multiplicando, crescendo em quantidade. E aí Faraó, incomodado com isso, ele deu um decreto: olha, a partir de hoje, também com medo de uma revolução, deles se levantarem contra ele, a partir de hoje, toda criança que nascer menino vai ser jogado no rio Nilo. Era uma ordem de Faraó ali para que os soldados ali, os egípcios, fizessem com os hebreus, o povo de Deus. Mas o povo de Deus é separado, é guardado, O Senhor, Ele livra quando Ele quer, Ele faz conforme Ele quer. E a Bíblia diz que nasceu nesse meio termo, nesse contexto, nasceu Moisés. Moisés, meu irmão, quando a Bíblia diz que desde o ventre o Senhor já conhece, Ele nos forma, que desde o ventre da nossa mãe Ele já tem um propósito, Ele já tem algo para a nossa vida, é verdade. Nós vemos isso na vida de Moisés. Interessante, eu falo isso demais e eu acho interessante que Deus falou com Jeremias: eu te escolhi no ventre da sua mãe e te dei por profeta. Então, no ventre da sua mãe também o Senhor te escolheu. A paz do Senhor. O Senhor te escolheu, Ele te separou. No ventre da sua mãe, Deus já estabeleceu tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. No ventre da sua mãe, ainda antes, que houvesse dia, ainda antes que você tivesse aqui, o Senhor já tinha tudo escrito a nosso respeito. Então, quando nasce Moisés, ele nasce no meio de um contexto complicado. Ele nasce no meio de um momento onde todos os meninos hebreus estão sendo jogados no Nilo, estão sendo mortos pelo faraó, pelo povo do Egito.
Mas Deus, como eu falei, tinha um propósito na vida de Moisés e Deus fez o quê? Não, esse vai ser guardado, esse eu vou dar o livramento. E a Bíblia diz que quando ele nasce, a Joquebede, que é a mãe de Moisés, ela fez o quê? Escondeu ele por 3 meses na sua casa, ela conseguiu esconder. Por quê? Porque Deus, né, que guardou, Deus que escondeu, meu irmão. Quando Deus quer guardar, e o Senhor guardou Moisés 3 meses na casa de Joquebede ali. E logo após isso ela não conseguiu mais, porque ele cresceu, o menino ficou criança, né? Foi ficando maior, então ela teve que ter um pensamento sobre o que faria. E Deus deu uma estratégia para ela. E aí ela construiu uma arca de junco, né? Betumou, cuidou ali, fez um cestinho e colocou no Nilo e enviou. Aquela mulher, ela sabia o que ela estava fazendo, porque foi direção de Deus, aquilo foi o amor de uma mãe. Também você vê amanhã, né, o mundo comemora o Dia das Mães, eu já começo também essa mensagem dizendo, né, foi o amor de uma mãe, o cuidado de uma mãe, o cuidado especial de quem não queria ver o fim do seu filho após o nascimento tão trágico, né? Mãe é uma coisa linda, meu irmão, você que é mãe, minha irmã, você que é mãe, né? Mãe é algo abençoado do Senhor. O amor de mãe realmente é algo assim inexplicável. Só o amor de Deus pode ser, né, maior. Mas enfim, voltando para a mensagem, Joquebede escondeu Moisés no cesto de junco e deixou no Nilo. E Miriam, que era a irmã mais velha de Moisés, ela foi seguindo aquele cestinho ali. Tudo, meu irmão, com a mão de Deus, tudo no propósito de Deus, na direção do Senhor. E quando Miriam foi seguindo, a Bíblia vai dizer para nós que o cesto parou ali perto da filha de Faraó. Olha como Deus faz. Deus envia, meu irmão, uma pessoa para um lugar que ele quer, olha, para cumprir os propósitos dele. Por que Moisés caiu logo ali na filha de Faraó? Moisés não podia ter parado ali no meio de alguma daquelas plantações, não, ele foi direto ali na filha de Faraó. Ou seja, e Deus inclinou o coração daquela mulher para Moisés, Deus inclinou o coração dela para ter misericórdia, para ter compaixão daquele bebê chorando, daquele bebê hebreu. Ela viu que ele era hebreu, ela viu que era um livramento de Deus ali, né? E só que ela não entendeu isso, mas ela quis adotar aquele filho ali, aquele Moisés. E a Bíblia está dizendo aqui que quando Miriam viu tudo isso, Miriam estava seguindo, Miriam estava ali do lado, a irmã de Moisés. Quando ela viu essa cena, ela se apresentou para a filha de Faraó e falou: você quer que eu chame uma ama hebreia, né? Ou seja, alguém tinha que amamentar aquela criança, alguém tinha que cuidar, né? Criar aquela criança por algum tempo ali. E a Bíblia diz que ela falou, olha, a filha falou, né? Vai, e a moça se foi, chamou a mãe do menino, e a filha do Faraó falou para Joquebede: olha, leva esse menino e cria, e eu darei salário. E a mulher tomou e criou, e sendo o menino já grande, trouxe para a filha de Faraó. Ou seja, Deus é tão tremendo, meu irmão, que Deus, além de livrar Moisés, ele ainda permitiu que Joquebede, pela fé dela, pela força que ela teve, pela coragem que ela teve, porque ela arriscou até a própria vida ali para fazer, né, dar um livramento para o filho dela. E o que aconteceu? Deus, ele inclinou corações a favor daquela mulher. Deus, ele inclina corações ao nosso favor. Eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor está sempre inclinando corações para fazer cumprir o querer dele, a vontade dele. E aquela mulher, ela foi ali, a filha de Faraó falou: cuida dele para mim, eu ainda vou pagar. Então Joquebede ainda recebeu para cuidar do próprio filho. Olha como que Deus faz, meu irmão. Deus transforma maldição em bênção. Quero falar para você isso nessa noite. Aquilo que era para ser maldição, ou seja, nasceu um filho, nasceu um menino, o menino ia ser jogado no Nilo, o menino ia morrer, ela ia perder aquela criança. Aquela maldição, pela fé dessa mulher, pelo propósito de Deus, pela coragem e ousadia também dela, Deus transformou em bênção. Não sei o que está sendo lançado contra a sua vida, não sei em que circunstância você está vivendo, não sei qual medo está vindo ao seu coração, mas eu quero dizer que Deus é um Deus que transforma maldição em bênção. Deus é um Deus que muda a circunstância a favor daquele que clama, daquele que ora, daquele que espera, daquele que acredita. Deus é um Deus que muda
cativeiro. Moisés era para ter sido morto, Moisés era para ter sido jogado no Nilo, mas o Senhor, ele entrou em providência, o Senhor, ele entrou naquele negócio, o Senhor enviou Moisés para um lugar certo, na hora certa, a pessoa certa estava ali para recepcionar Moisés, e Moisés foi criado no palácio como príncipe, como filho da filha de Faraó, porque Joquebede criou ele até ele crescer, né, cuidou ali, depois ele teve que voltar para o palácio, porque aquela mulher tinha dado livramento ali. Eu quero dizer para você que o Senhor, ele vai transformar as maldições em bênção. Confia no Senhor. Eu sei que está parecendo que está difícil, está parecendo que está tudo ao contrário. Talvez Joquebede, quando ela estava grávida, ela se preocupasse e falasse: meu Deus, o que vai ser dessa criança? Meu Deus, o que vai ser da minha família? Perder um filho. E ela ficava preocupada, ela ficava ansiosa, mas o Senhor estava preparando, meu irmão, a filha de Faraó para cuidar de Moisés. O Senhor estava preparando o libertador de Israel. No ventre de Joquebede, Deus estava preparando tudo. Deus já tinha um propósito para aquela pessoa. Então eu quero dizer para você hoje, olha, você que está preocupado, você que está ansioso, você que não sabe muito bem o que vai ser daqui a amanhã, depois de amanhã. Joquebede não sabia o que ia ser depois que aquela criança nascesse. A determinação é: se for menino, vai ser jogado no Nilo, mas quem dá a última palavra ao meu respeito, ao seu respeito, é o Senhor. O homem faz plano, mas a última palavra vem da boca do Senhor para nossa vida. E a boca de Deus foi vitória para Joquebede, vitória para a vida de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele foi lá, ele, né, fez aquela estratégia nascer no coração de Joquebede, a estratégia do cesto de junco, uma arcazinha ali, né, uma mini arca ali, um cestozinho onde ele foi guardado, onde ele foi, né, segurado pela mão do Senhor, onde ele foi enviado para o lugar certo. E quando chegou lá, tinha uma pessoa quebrantada, uma pessoa inclinada para aquela situação, para dar vitória, para ajudar. Deus sempre vai colocar pessoas inclinadas para a sua situação, para te ajudar, te socorrer. A última palavra a seu respeito vem do Senhor. Não fica preocupado, não fica com medo, não deixa nada turbar a sua mente. Eu sei que na hora da aflição é difícil confiar, na hora da dor, na hora da angústia, na hora da situação adversa, é difícil pensar que Deus vai mudar a história, é difícil pensar que Deus vai fazer você dar a volta por cima, mas ele fez na vida de Moisés. E Moisés não foi só um menininho que foi criado no palácio. Moisés foi o pastor de Israel, foi o guarda ali, foi aquele que Deus levantou para libertar, foi aquele que Deus levantou para direcionar ali no deserto. Foi um grande homem, meu irmão, minha irmã, você que está me escutando. Ou seja, coloca tudo na mão do Senhor, confia nele e ele vai fazer todas as coisas, porque ele tem propósito nessa situação que você está vivendo. Ele tem corações para inclinar a seu favor. Essa situação não é para a morte, mas para a glória de Deus. A situação de Moisés não era para a morte, parecia que era para a morte, mas eu creio que Joquebede confiou, né? Eles confiaram no Senhor, eles guardaram ali a fé em Deus, e mesmo com toda a preocupação, mesmo com toda a ansiedade, quando ela viu aquele menino nascendo, ela começou, o Senhor foi falando ao coração dela, foi fortalecendo ela, e ela desesperada, mas confiando em Deus, buscando a Deus, se inclinando para a presença do Senhor, porque quem pode dar vitória para mim e para você é só Deus, meu irmão. O braço do homem falha. Às vezes a pessoa te dá a mão e fala: vou estar contigo até o final da caminhada. Mentira, meu irmão. No meio do barco, a pessoa pula, ela larga você, mas o Senhor, ele tem um propósito em tudo que você está vivendo, tudo que você está passando. Deus vai contigo até o fim, Deus vai contigo, né? Você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Essa situação que você vive aí, não é para morte. Deus vai glorificar o nome dele, Deus vai mudar a circunstância, Deus vai mudar o cativeiro em nome de Jesus, porque o Senhor inclinou o coração, né, da filha de Faraó. Quem tá chegando agora, eu tô ministrando o Êxodo capítulo 2, a nascimento de Moisés. O nascimento, eu ia falar o livramento, também o livramento de Moisés. E aí aquela mulher pegou ele, criou ele, ainda a mãe ainda teve a possibilidade de criar o filho, até ele crescer um pouquinho, amamentou, cuidou, ensinou um pouco ali das coisas do Senhor. Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus que faz como a gente não entende. Quem entendeu a mente do Senhor, né? Quem entendeu trabalhar o agir de Deus, não tem como entender, a gente só precisa confiar, né?
e prosseguir. Imagina se Joquebede tivesse desistido. Imagina se Joquebede tivesse visto, nasceu um menino e agora vai morrer. Não, ela não aceitou, meu irmão. Ela falou, não, eu vou guardar o tanto que eu puder e Deus vai me ajudar. Não aceite o que você está vivendo. Você que está vivendo situação difícil, porque tem um Deus que pode mudar a história. Se Ele quiser, Ele muda. Tudo na soberana vontade dEle sempre. Porque o Senhor não somos nós, que mandamos, é Deus que manda. Mas quando tem pessoas que acreditam, tem pessoas que clamam, quando tem pessoas que se prostram, se humilham ali, desesperadas assim no sentido de Deus me ajuda, o Senhor vai ajudar, o Senhor vai se inclinar, meu irmão, em nome de Jesus, ao seu favor, ao nosso favor, porque Ele é fiel, porque Ele tem propósitos, como eu comecei falando aqui na mensagem. Deus não fez isso só porque Ele era bonzinho, porque Ele era bom, porque Ele é bom mesmo, e a misericórdia dEle é a única causa da gente não ser consumido. Mas não foi só por bondade, foi por propósito. Entenda, Deus tem os seus propósitos, Deus tem as suas maneiras de trabalhar, e toda vez que a gente ficar tentando entender demais, nós vamos lá turbar nossa mente. Por isso não procure ficar entendendo, procure viver o agir de Deus, procure fazer aquilo que o Senhor tem direcionado no seu coração. As providências virão, os corações se inclinarão, em nome de Jesus, meu irmão. Assim foi na vida de Moisés quando ele nasceu. Os corações se inclinaram, as providências vieram, o livramento veio, chegou até a vida dele. Ele não foi jogado no Nilo, a história dele foi mudada, porque a história dos homens que nascessem era serem jogados. A dele foi diferente. Não é porque alguém do seu lado está vivendo algo que você vai viver a mesma coisa, meu irmão. Deus tem uma experiência, uma vida para cada pessoa, um propósito para cada vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra, fortifica você na graça que há no Senhor Jesus, acredita nesse Deus, busca Ele, porque sem Ele nada podemos fazer, e creia, meu irmão, que no tempo certo o Senhor se inclinará ao seu favor, inclinará pessoas a seu favor e trabalhará na circunstância para cumprir o querer dEle na sua vida, na sua causa e na sua situação. Em nome de Jesus, meu irmão, essa é a mensagem que eu deixo desse sábado para as nossas vidas. E mais uma vez eu digo, Joquebede como mãe, agora falando um pouco sobre a mãe de novo. Mãe, amanhã é dia das mães, se comemora. O dia das mães é todo dia, mas eu quero dizer para todas as mães, você que é mãe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça você ser corajosa como foi essa mulher Joquebede, que o Senhor faça você ter fé e confiar como essa mulher Joquebede confiou, que fez tudo aquilo acreditando que Deus ia dar o livramento. Que você, mãe, não desista dos seus filhos. Eu não sei o que seus filhos estão passando, às vezes tem filhos nas drogas, na prostituição, tem filhos no alcoolismo, tem filhos que estão fora da presença de Deus, tem filhos rebeldes, eu não sei o que você passa, filhos doentes, enfermos, mas tem um Deus, meu irmão, que se você clamar, minha irmã, você que é mãe, se você clamar, o Senhor, Ele te escuta, Ele pode mudar esse cativeiro. Não desista dos seus filhos. Joquebede não desistiu de Moisés, Joquebede não falou, paciência, eu já tenho Arão, já tenho Miriam, porque ela já tinha Miriam e Arão. Ela podia ter desistido de Moisés porque ela ia arriscar a própria vida, mas ela não desistiu. Não desista dos seus filhos. Eles são especiais, eles são presentes de Deus, eles são herança do Senhor para a sua vida, para a sua família. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, dê a você sabedoria, que você possa ver esse cativeiro sendo virado pela mão do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Um excelente final de semana para você. Amém. Feliz Dia das Mães e até amanhã em mais uma mensagem em nome de Jesus.